Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu estou aqui para falar de um dos meus temas favoritos. Hoje eu vou falar sobre o amor, mas não o amor de um modo clichê. Vou tentar fazer um tratamento do tema a partir de algumas perspectivas filosóficas, antropológica, sociológica e chegando à vida comum. Vou tentar ser breve, sucinto e colocar algumas questões que talvez muitos de nós não tenhamos nos dado conta e não tenhamos percebido em relação ao tema do amor. Vejam só, por exemplo, se a gente pensar na relação do processo evolutivo da formulação disso, que é um conceito, que é a noção de amor, a gente tentar resgatar alguns aspectos antropológicos, por exemplo, é, é razoável, né? Seria razoável nós pensarmos que o amor não nasceu a partir imediatamente de uma relação. Se nós pensarmos os nossos antepassados, aqueles que vieram antes do Homo sapiens, que uma pessoa olhou para outra e se apaixonou e resolveu se casar. Tudo isso tem um processo de desenvolvimento, não é? Se pensarmos seres que eram nômades, que não tinham residência fixa, que não tinham ainda desenvolvido a agricultura, nenhuma forma de propriedade, o amor vai ser um processo longo, vai passar por um processo de maturação que vai demorar para chegar nessa ideia do amor romântico como nós entendemos e percebemos hoje, não é? Nesse sentido, pode-se dizer que o casamento é um ponto central para chegarmos à noção de amor. Se antes os nossos antepassados, os primeiros hominídeos, eles tinham relações praticamente instintivas ou instintuais, como qualquer animal na natureza, que tinha cópula, a relação sexual, e daí fazia a reprodução para a perpetuação da espécie, e isso não envolvia nenhum sentimento. Então nós podemos pensar que não havia amor nesse primeiro ato sexual, que era algo ainda que fazia com que nós estivéssemos presos à natureza, como qualquer outro animal que tem que se reproduzir, e o caminho para a reprodução, é claro, é o sexo. Entretanto, com a complexificação, com o povoamento do planeta, e aí o deslocamento de pessoas de uma área para outra, vai fazendo com que nós acabemos desenvolvendo uma série de sentimentos, né? Mas, primeiramente, se nós pensarmos em relação em termos de tribos, dentro das próprias tribos, as relações não eram necessariamente amorosas e quase sempre eram incestuosas, não é? O incesto ocorria e não só entre pais e filhas, mas também entre mães e filhos. Há estudos que comprovam que havia sociedades polígamas, mas também havia sociedades de poliandria, não é? Não eram só os homens que tinham relações com várias mulheres, também muitas mulheres tinham relações com vários homens. E nesse sentido, o filho, que pra gente é uma coisa tão cara hoje em dia, o filho não era um filho do pai. O filho geralmente era um filho da tribo, era um filho de todos os homens da tribo. E isso não tem a ver com aspecto biológico, tem a ver com aspecto de pertencimento, de identidade. E assim é que provavelmente surgiu e nasceram as primeiras famílias, que vai derivar daí depois a noção de Estado e uma série de coisas semelhantes. Muito bem, aproveitar que estou tocando nesse tema do Estado, o amor, como nós o entendemos hoje, tem uma relação direta com a noção de poder, de Estado, de propriedade. Por quê? Porque antes, se o homem, o animal masculino, ele só era o genitor, o procriador, quando é então que o amor começa a nascer? Quando esse homem começa a adquirir propriedades, e a mulher passa a ser vista também como uma propriedade. Por que uma propriedade? Porque quando esse homem morresse, era preciso manter a propriedade. E para manter a propriedade ele tinha que ter a mulher, mas não só a mulher. Tendo a mulher, ele teria também o filho ou a filha. Mas em termos de sociedades patriarcais, era o filho que herdava a propriedade. Então esse processo vai levar a noção de propriedade, tanto dos bens materiais quanto das mulheres, né?
E isso causa um impacto gigantesco na maneira em que nós, seres humanos, percebemos o amor e as relações de propriedade. A mulher como um objeto de pertencimento aos homens. Então, esse modelo de propriedade fundiária da terra, dos bens, dos produtos agrícolas, que vai fazer com que também o homem ele seja dono da mulher e seja dono do filho, que o substituirá. E depois disso aí que vamos avançar para um aspecto mais romântico do amor, mais idealizado. No primeiro momento, os casamentos não eram casamentos de livre escolha, em que a pessoa se apaixonava uma pela outra. Pelo contrário, era exatamente aquela ideia que nós conhecemos muito bem do ditado popular: o amor vem com o tempo. E era isso mesmo, né? Muitos casamentos eram feitos assim e na expectativa de que a pessoa passasse a gostar uma da outra no decorrer do tempo. E é claro, aí depois entra um elemento religioso muito forte, né? A indissolução do casamento, né? O que Deus uniu na perspectiva religiosa, o homem não separa. Essa noção é muito forte até hoje, né? Embora tenha havido mudanças também substanciais. Mas essa noção de casamento, ela tem a ver também com o processo de individuação, né? Quando você constitui uma família, teoricamente você constitui laços de relação amorosa, de exclusividade. O que não impede homens e mulheres de terem relações extraconjugais. No entanto, essas relações extraconjugais, segundo o pensador alemão Georg Simmel, tem uma relevância também para a sociedade, tem uma função muito específica dentro da sociedade. Se nós pensarmos na relação com a prostituição das mulheres, que é tão antiga quanto a humanidade, elas têm um efeito estabilizador. Por quê? Pensem numa coisa tão comum que temos hoje em dia, que é aquela frase que as pessoas falam: as famílias de bem. Quem são essas famílias de bem? As famílias de bem são as famílias daqueles homens e mulheres que falam de um ponto de vista moral superior, de um ponto de vista econômico superior, uma perspectiva religiosa, uma família estruturada, quase sempre pensando em uma família nuclear, o que não é mais comum, né? Não é a coisa mais comum. E aí então a prostituição teria um efeito estabilizador, porque seria uma espécie de momento em que os homens teriam descarregado sua energia. Muitas vezes, se nós pensarmos do ponto de vista sociológico e antropológico, os homens amadurecem muito mais tarde para a vida sexual, e portanto para o casamento. E como é que esses homens começam a ter o aprendizado sexual? Sobretudo nos países europeus, que trouxeram para cá essa prática de iniciação sexual, um rito de iniciação sexual para os homens. É claro, estou falando desse pessoal que se auto-intitula de família de bem, não é? As pessoas brancas e de posse. De separar uma parte da sociedade como se fossem descartáveis para usar de objeto sexual. Iniciação sexual dos filhos e desses homens que constituem a sociedade de bem seriam com essas pessoas que eles prostituíam de uma maneira ou outra, ou prostituíam ou violentavam. Então essa relação com a prostituição, ela é antiga e tem um efeito importante, porque é o processo de educação sexual desses homens começava assim. Então essa relação de dizer que as mulheres prostitutas são uma espécie de genie, lembrando da música de Chico Buarque, Genie e José Pelim, elas podem ser usadas sexualmente e no final das contas elas na verdade são salvadoras mesmo. Elas acabam dando uma maturidade para que esses homens depois, quando entrem no casamento, tenham a capacidade de se relacionar e manter essa família, que agora eles vão dizer que são homens de bem e de valores elevados. E isso tudo está no processo de desenvolvimento histórico do casamento. E aí, nessa passagem do casamento em que as mulheres também não tinham direito da escolha, eram quase sempre casamentos arranjados por questões, como eu disse, de propriedade, de manter os recursos. Ao longo do tempo isso vai se modificando, na medida em que, se o casamento provocou o amor, agora, já no processo de passando pelo final da Idade Média, modernidade, início da modernidade, é o amor que vai levar ao casamento. Isso tem a ver com o processo de individuação e, sobretudo, um processo de desenvolvimento no sentido de direitos e garantias, muito mais para as mulheres, porque os homens nunca, no geral, deram tanta importância ao sentimento
feminino, né? Então essa mudança, ela vai fazer com que o amor acabe tendo um peso maior, um significado maior. E aí, nessa relação, a gente vai sair daquele modelo em que os casamentos eles eram arranjados em função das propriedades, dos bens, das posses. E isso tem relação direta com o que nós consideramos o poder político, o poder econômico e, portanto, a noção de Estado, de família e religião são centrais. Por isso, quem detém o poder, as famílias chamadas famílias de bem, são tão conservadoras, né? O casamento e o amor parece que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver, na medida em que garantir um modelo conservador de família, de relacionamento, de amor, relação de exclusividade. Por mais que tenham aquelas fugidas, né, que está relacionado à traição, à prostituição, isso tudo garante um modelo de poder social que estabiliza, de certa forma, esse modelo de sociedade na qual vivemos. Depois disso, aí a gente vai passar por esse processo de desenvolvimento em que a individuação leva antes da sociedade, antes da família, a realização do indivíduo, a realização da pessoa. Aí a gente chega nesse ponto em que alguns grupos marginalizados, como prostitutas, como lésbicas, como homossexuais, também vão querer suas garantias em termos de afetos, em termos de sentimentos. E isso provoca um impacto gigantesco na nossa sociedade que vai reagir por quê? Porque quando se fala desse amor que é marginalizado, está falando também de direitos, de garantias. Ou seja, pensem porque então há um conservadorismo do ponto de vista amoroso, porque isso mexe com a estrutura familiar. Se mexe com a estrutura familiar, mexe com a estrutura do poder econômico, do poder político, porque estaria se abrindo aí brecha para um novo modelo de construção de família e, portanto, uma repartição diferente dos bens, do poder político e econômico. Então, quando a gente fala de relações homoafetivas, sejam entre homens ou mulheres, ou de relações amorosas entre aquelas mulheres que seriam descartáveis, as prostitutas, há um medo, um receio das mulheres e dos homens conservadores, das famílias de bens, que nós já conhecemos esse discurso de longo tempo, e aí há uma reação muito forte a isso, né? Então, essas pessoas tendem a se organizar do ponto de vista político-econômico para impedir que haja um avanço nisso que são os chamados direitos civis. O amor, então, tem essa carga. E aí, como o amor antes era algo que não tinha muito a ver com o aspecto individual, da individuação, estava ligado muito mais no aspecto da coletividade. Vejam que coisa interessante, né? Se aquela frase estiver correta, né, de que o amor vem com o tempo, relacione isso a uma ideia de posse. Daquilo que você tem, você ama. Geralmente é assim, quando a gente tem uma coisa, a gente ama. Se o homem tinha a propriedade da mulher e dos filhos, mesmo que ele não amasse antes, ele tenderia a passar a amar, porque seria a continuidade dele. A mulher, talvez isso fosse mais complicado, já que ela era tida como uma mulher de menor, a mulher tinha menos valor, né? Então ela não tinha uma propriedade de nada, então ela desenvolver essa relação de amor é complicado. Quando há o processo de individuação, isso torna-se mais fácil, porque a mulher escolhendo o homem com o qual ela quer casar, então isso também vai gerar um processo de que a mulher tem aquele homem, de que ele também pertence a ela. O amor então tem essa relação que é a exclusividade, que dá a noção de pertencimento, e com essa relação de pertencimento no amor romântico, nas relações exclusivas, vem também o sentimento de ciúme, né, de posse, de propriedade, e isso vai gerar muito trauma, muita gente vai ficar, vai ter relações fracassadas, e isso vai forjar o amor agora na contemporaneidade, né? O amor na contemporaneidade é uma palavra quase vazia. Por que quase vazia? Porque ainda há pessoas que mantêm relações amorosas, relações estáveis, duráveis, em que, notem bem, o amor exige sacrifício, em que há um sacrifício, mas nós, contemporâneos, que vivemos essa época do século XXI, não temos mais aquela coisa de fazer algum sacrifício. O amor envolve algum sacrifício, alguma renúncia pessoal, para que você possa conviver e ter uma relação de longa duração com o outro. Isso leva tempo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele vai falar que o amor é agora como um livro de bolso, é uma espécie de fast food, você chega e se serve e não tem a paciência de fazer, de construir, e de fato é assim. E Bauman chega a comparar isso com as redes sociais, não é?
porque agora as pessoas não amam, elas se conectam. E assim como elas se conectam, também elas se desconectam em um clique. Então, na contemporaneidade, ao mesmo tempo que as pessoas foram se individualizando, né, criando um processo de individuação, criando identidades particulares, singulares, isso também leva a um certo abandono da noção de coletividade, de que o amor exige algum sacrifício em nome de algo maior. E aí nós caímos em um modelo em que o hedonismo, o egoísmo, o egocentrismo vem primeiro. Imaginem, né? O amor nos conduziu a um ponto em que amar é satisfazer a si mesmo. É uma espécie de narcisismo, né? O que eu quero no outro é o que tem de mim, é o que eu vejo de mim nele. E se é assim, esse amor então, quando o outro não reflete mais o que eu quero, já não me serve. E aí é outro problema, né? Porque nós queremos sempre reduzir o outro a nós mesmos, queremos moldá-los, dar uma forma para aquilo que nós imaginamos. Cazuza tinha uma música interessante também, que num certo trecho ele falava assim: para quem não sabe amar e fica esperando alguém que caiba nos seus sonhos. É quase isso sempre. E aí então esse medo do fracasso vai levar as relações de maneiras mais frouxas, né? Em que as pessoas não se dão, não se envolvem, exatamente com medo do fracasso. Porque envolver e ter fracasso e sofrer é algo muito penoso, é algo muito traumático, e as pessoas não estão mais dispostas a esse tipo de relação. Pode ter algumas vantagens isso. Por exemplo, as pessoas não se envolvendo mais profundamente, não tendo expectativa de relações duráveis. É verdade que muitos vão permanecer sós, um sentimento de solidão quase que permanente. Mas também nós evitamos coisas como crimes passionais, em que o outro não aceita a perda, em que o outro não aceita a rejeição, não aceita o término, e aí vai ao extremo, pondo fim à vida da pessoa teoricamente amada. Então o amor é essa relação que ao mesmo tempo ela é prazerosa, ela é saudável, mas também pode ser violenta e agressiva, na medida em que, de um modo ou de outro, parece que as pessoas fracassarão. Eu acho que essa é a ideia central do amor na contemporaneidade. De um modo ou de outro, no amor, as pessoas fracassarão. Fracassarão, primeiro, se eu amo uma pessoa e ela está comigo e eu não quero perdê-la, eu sou capaz de me submeter aos caprichos dela. É uma tirania do outro, então, que vai me manipular, e no momento em que eu não quiser fazer o que essa pessoa quer, então ela vai me chantagear e tal. E aí é um problema sério, porque aí você também perde a sua identidade. A outra situação é quando eu mesmo submeto o outro. E aí então eu quero modelar, eu quero moldar essa pessoa, e também a outra pessoa perde a identidade. Porque no final das contas, o ideal do amor romântico, esse amor que a gente vê no cinema, que vê na TV, que lê nos livros, é um amor em que há uma fusão das identidades, onde cada um parece perder a identidade. E esse elemento da perda da identidade não é saudável nem para um nem para o outro. O problema é como manter o equilíbrio de amar a pessoa respeitando quem ela é, com os defeitos dela, embora ela possa estar errada, e manter a sua identidade. Então esse conflito todo é muito complicado para as pessoas contemporâneas manterem. E aí há essa predileção, essa preferência, por isso que se tornou ficar os encontros rápidos, sem compromisso. Parece que do ponto de vista afetivo é menos danoso, mas no entanto em um processo de sociabilização nós acabamos levantando muros e muralhas gigantescas e acabamos tendo uma vida muito solitária, porque não há as pessoas com as quais você poderia contar, dividir suas dores, dividir suas alegrias e saber que estaria ali com você ao longo de uma vida. Parece que isso hoje em dia é muito tempo. Então o amor pra gente virou essa coisa fluida, o que Bauman chamou de amor líquido, né? É escorregadio, a gente não consegue deter, mas isso não é uma característica de uma pessoa, é a marca de um tempo. E a marca desse tempo tem a ver exatamente com esse processo de mudança que vem desde os casamentos que não tinha nenhuma relação com afeto, até chegarmos a um ponto em que o indivíduo tem um afeto todo voltado para si. E aí não é capaz de fazer um sacrifício para que o resultado do amor também seja algo que diz respeito à família, aos filhos, independente do modelo de família, hein? Por isso é importante também que haja mudanças nessa compreensão do amor.
envolvendo, é claro, aí os novos modelos de famílias, os novos atores sociais, as relações homoafetivas. E isso tudo interfere também na relação do poder político e do poder econômico. E aí, então, tem um motivo para nós pensarmos a partir dessa noção de amor, como as pessoas são conservadoras e reacionárias em termos de relações afetivas, porque o amor ele está relacionado diretamente à noção de posse, à noção de propriedade. Tá bom, gente? Obrigado, até a próxima, espero que tenha sido interessante esse vídeo.